Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu advertirás da minha parte. Se eu mandar dizer ao pecador, vais morrer, e tu não o advertires, se não lhe falares para o desviar do seu mau caminho e assim lhe salvar a vida, ele morrerá devido aos seus pecados, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, advertires o pecador, e ele não se afastar da impiedade e do mau caminho, ele morrerá devido aos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. E se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mal, eu o farei tropeçar e morrerá. Se tu não o advertiste, então ele morrerá devido aos seus pecados, sem que se tenham em conta as boas obras que tenha praticado. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o justo para que não peque, e ele de facto não pecar, de certo viverá, porque deu ouvido às advertências, e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo e aclamai o Evangelho. É firme a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Ide por todo o mundo e aclamai o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos. Deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos a celebrar a missa de sétimo dia da nossa irmã Alexandrina, e na cultura hebraica, que era a cultura em que Jesus nasceu, os números têm significado, e por isso é que nós, portanto, o 3, o 5, o 7, o 50 referem-se às coisas de Deus, o 2, o 4, o 6 e o 8 referem-se às coisas do mundo, ao pecado e ao mal. E por isso é que nós dizemos que celebramos missa de sétimo dia. Somos sobretudo o sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, que tem esta tradição, Grécia, seguindo o significado da cultura hebraica. Nós hoje celebramos na igreja um santo, São João Maria Vianney, que tinha tem uma história de muita humildade. Quando foi fazer o exame para ser sacerdote, no seminário, para brincarem com ele, perguntaram-lhe o Pai Nosso, para dizer que ele que era burro, que ele não sabia. E foi enviado para uma terra chamada Ars, e a sua ação foi extraordinária, converteu, porque ele viveu naquela época da Revolução Francesa. Nós aqui no Canadá temos muita influência de cristãos católicos que fugiram da França naquela época e vieram construir o Quebec, e portanto é nesta mesma época, da época de São Cura d'Ars, teve uma ação extraordinária nesta terra, quando entrou não tinha ninguém na igreja, e depois
foi uma coisa extraordinária a sua ação. Também uma palavra, todos nós sabemos, o Papa está em Lisboa, tem corrido tudo muito bem, mas nós como católicos até o último dia esperemos que aqueles políticos não façam nenhum disparate, porque andam à procura. Portanto, esperemos, mas tem que correr bem, está a correr muito bem, mas nós temos que contar com algum disparate, sobretudo talvez no domingo, porque já estão a tentar pelo exterior provocar jovens, fazer isto, fazer aquilo, vamos ver. O Papa falou em Portugal dos problemas do nosso mundo, e um dos problemas graves do nosso mundo é a falta de respeito pela vida. No nosso tempo não se respeita a vida. A Igreja, nos 2000 anos de história, sempre defendeu a vida humana, desde a concepção até à morte, com particular atenção às frases frágeis e fases da vida. Nós, na Igreja, quando temos uma fase frágil da nossa vida, seja ao nascer, seja nas doenças, nós temos que nos proteger. Isto é o que diz a doutrina da Igreja. E aqui no Canadá, em 2016, aprovaram a lei da eutanásia. Nós em Portugal ainda não foi aprovada. E a lei da eutanásia, aqui no Canadá, está a chegar à nossa comunidade. Está a chegar às comunidades portuguesas. Devagarinho, está a bater às portas. Discretamente, muito discretamente, está a bater às portas. Nós latinos não temos capacidade para viver este drama. É um drama. Nós chegámos ao Canadá, ou emigramos, com uma mala de papelão, com muita pobreza, com muita simplicidade, mas nunca virámos as costas ao trabalho, ao amor à família, ao sacrifício. E estas leis douradas, a grande maioria não se está a perceber. Mas é preciso abrirmos os olhos. É preciso abrir os olhos. Quando alguém que está doente e se tem a coragem de ir-lhe propor o fim da vida, a pessoa, por amor à sua família, diz que sim. E quando há casos graves, e eu faço um alerta aos filhos bons das nossas famílias portuguesas, porque às vezes os pais, a parte mais fraca é por quem sofre mais. Se um filho tem um problema qualquer, a mãe e o pai protegem até à hora da morte. Se as decisões ficam nas mãos de quem não tem capacidade para decidir por si, imaginai no que nós estamos metidos. E eu alerto, meus irmãos, famílias que fostes educados, e nós estamos, certamente algumas pessoas vão ver isto, filhos que fostes educados com amor pelos vossos pais. Não confieis em nenhum dos vossos irmãos. Vigiai, estai atentos, porque os pais, todos os sacrifícios que têm feito, foi por amor aos seus filhos. Eu louvo a Deus porque vejo muitos filhos com um grande amor aos seus pais e que retribuem aos seus pais. Mas atenção, estão a acontecer coisas que nos apavoram. E nós latinos, eu não tenho capacidade para que nem alguém chegue ao pé de mim e me pergunte se eu quero que os meus dias acabem. Não tenho. E eu faço um alerta aos filhos bons, porque há pessoas, estamos a ver, eu sei de muitos casos, e estão a surgir muitos casos e as pessoas não estão a perceber. Uma irmã nossa estava num hospital muito doentinha, chegou a casa doente e apresentaram-se em casa uma equipa de 4 pessoas vestidas de preto
porque alguém da família tinha dito que era aquele dia que ela ia terminar de vida, e ela teve a coragem de dizer: eu não quero. Entretanto, um outro irmão apercebeu-se, e essa nossa irmã ainda viveu 6 meses, 6, 7 meses. E nós damos a graças a Deus. Eu, antes de sair, quando eu sair, vou dizer a este filho, agradecer-lhe e dizer muito obrigado, porque pelo trabalho que ele teve, porque a mãe gritava: eu não quero. Sabe-se de histórias, os nossos médicos de outras culturas andam à procura de pessoas que digam que sim, e ficam todos muito contentes, porque é lei. Isto revela que haverá uma reação. Está a haver uma reação. E nós na comunidade, eu alerto aos filhos bons, ou aqueles que sabem que os seus pais os amaram, porque no fim da vida ninguém merece ouvir coisas destas. Eu não sei que opção tomaria. É um drama. Eu sei que estou a correr riscos por estar a falar disto. Sei que há filhos de portugueses que já abandonaram a nossa igreja porque eu falei disto. Se nós formos ouvir as palavras de todos os papas, João 23, Paulo VI, João Paulo II, o Benedito XVI, o Papa Francisco, que agora a última vez falou sobre isto. Abramos os olhos. E os filhos de gente boa, não basta dizer que é liberdade. Não basta dizer que é liberdade. Quem tanto trabalhou, quem tanto sacrifício fez, quem tanto esforço com amor fez, claro que mesmo no leito da morte, a pessoa está preocupada com aqueles que ama. Se aqueles que amam não têm cabeça para decidir, o que é que se vai ser decidido? Eu lanço um apelo porque sei que há filhos extraordinários das nossas famílias portuguesas que amam os seus pais, mas nem todas as filhos das nossas comunidades de imigrantes merecem ter o papel de decidir nada sobre o seu pai e a sua mãe, porque não têm capacidade para decidir sobre si próprios. E as autoridades deveriam fazer um estudo às condições psicológicas, às condições sociológicas, ao drama da vida, e perceber que a vida não se decide com uma esferográfica. Eu peço perdão, é a primeira vez que estou a falar desta maneira, mas ultimamente são tantos casos dramáticos, no silêncio, com falsidade e com mentira, que não é possível mais. E dou graças a Deus aos filhos bons. Tomai atenção, às vezes um filho bom tem a sua vida, tem a sua família, anda longe, pronto, o meu pai e a minha mãe estão entregues. Não é assim. Todos os filhos são responsáveis pelos seus pais. Não confieis num. Não confieis. Porque é dramático. Aqueles casos, aquela nossa irmã que fez o favor de me dizer e que me telefonou, ainda viveu-se quase 6 ou 7 meses, agora não sei bem, uma mulher extraordinária daqui da igreja, que nós temos muito para agradecer a um dos filhos, dar graças a Deus pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pelo que fez em nome da nossa comunidade. Mas não basta dizer que somos modernos,
Não basta pintarmos as coisas com as várias cores. É preciso amar. É preciso amar. Os pais nunca, a primeira geração nunca abandonou os seus filhos. Nunca abandonou os seus filhos. Como é que agora, estes dramas que estamos a viver no silêncio, na noite da vida, este drama tão grave, e depois olhamos para Portugal, vemos aqui, e vão também assinar. Nós aqui no Canadá foi em 2016, ninguém se apercebeu, ninguém nada, está aí a dar os primeiros frutos, está aí a dar e nós latinos não temos capacidade, viemos por amor, trabalharam com dignidade, nunca faltaram ao respeito a esta nação, nunca deram problemas, são para a sua família. Não é agora com as cores da modernidade que tudo se resolve. E filhos, se aqueles que me ouvirem, sei que há gente muito boa em todas as famílias, há filhos bons, mas cuidado com aquele ou com aquela que não tem juízo e que é aquela ou aquele que é chamado a decidir e que não tem juízo, nem para ele nem para ela tem capacidade de decidir. Seja louvado o Senhor Jesus.